Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje, com o Ibovespa com leve alta hoje, mas a gente começa falando do dólar. O dólar subiu acima de 1% hoje, bateu nos 3,90, fechou um pouquinho abaixo disso, mas terminou na maior cotação deste ano, agora em 2019. O Ibovespa oscilou durante boa parte do dia, mas a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a reforma da Previdência no final do pregão, por volta de 5 horas da tarde, fez um movimento de alta do Ibovespa, uma leve alta no finalzinho. À espera do Congresso, o presidente Bolsonaro foi ao Twitter para falar justamente sobre isso. Aliás, é um pedido que o mercado estava fazendo há tempos, desde o final, um pouquinho antes do Carnaval, ontem, na sessão de ontem, de quarta-feira, que não havia notícias sobre a reforma da Previdência e ela é prioritária no mundo dos investimentos e agora o governo tomou esse protagonismo, embora o Congresso só volte a trabalhar na semana que vem e tudo depende nesse momento da instalação de Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Desigualdade no trabalho ainda persiste entre gêneros, é um assunto que a gente fala hoje, amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Aliás, sobre o assunto, a Sônia Favaretto, da diretora de sustentabilidade aqui da B3, fala conosco hoje no Cenário Econômico, que já está no ar. Bom, vamos falar do mercado hoje, um dia de instabilidade aqui no Ibovespa, que subiu e desceu durante todo o dia, com muita oscilação, mas e pouca certeza. Às 5 horas da tarde, 3 tweets do presidente Jair Bolsonaro falando justamente sobre a Previdência, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mexeram com o humor dos investidores e aí se ouviu novamente alguma notícia sobre Previdência vindo de Brasília, ou seja, vindo do governo. Vamos só rememorar uma coisa, a reforma da Previdência, o projeto de reforma já foi apresentado pelo governo 2 semanas atrás, na semana anterior à semana do Carnaval, ou seja, nós estamos falando de um tempo grande. Havia toda uma expectativa que na terça-feira, em seguida daquela semana, nós estamos falando de 2 semanas atrás, nós teríamos a formação da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é o primeiro passo legal do processo que vai passar longo pelo Congresso para se ter um andamento da reforma da Previdência. Nem a comissão foi instalada, quanto menos a análise do projeto de reforma da Previdência. Na semana passada isso não aconteceu, temos agora a semana do Carnaval, o Congresso está praticamente no que se pode chamar de um recesso branco, ou seja, ninguém fala, ninguém trabalha, e o Congresso só volta, digamos, aos trabalhos efetivos na terça-feira da semana que vem. Diante disso tudo, e o mundo continua acontecendo, o Brasil continua tendo que trabalhar e fazer as coisas, e os investidores continuam tendo que tomar decisões. Sem informações claras por parte do governo, as decisões estavam desencontradas na sexta-feira e ontem também a gente viu uma elevação do dólar, hoje também por questões internacionais, mas a falta de notícias aqui no Brasil sobre a reforma da Previdência que ancorassem o dólar e também o movimento do Ibovespa fez com que esse movimento ficasse, digamos, oscilante. Mas às 5 horas da tarde, 3 tweets publicados na conta do presidente da República, do presidente Jair Bolsonaro, mexeram com o mercado e aí a gente viu o Ibovespa melhorar um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do Ibovespa, perdão, no fechamento do Ibovespa. A alta é pequena, levando-se em conta que nós estamos com queda durante o dia, 0,13% é uma oscilação positiva, uma alta bem pequena, 94.340 pontos. Esse é o Ibovespa de hoje. Vamos entender um pouquinho quais ações tiveram alta hoje. Petrobras, uma leve alta. Eu peguei aqui o que a gente chama do peso pesado do Ibovespa. Todas essas ações têm peso relevante no Ibovespa, no principal índice aqui da Bolsa de São Paulo. Nós estamos falando de uma oscilação positiva de Petrobras, 0,03, Vale 1,69, aí nós temos um peso importante no Ibovespa. Banco do Brasil, uma queda pequena, mas negativa, nós estamos falando de 0,34% de queda. Banco Bradesco, 0,71% de alta e Itaú, que também é o maior peso no Ibovespa, 1,38%. Foi onde a gente viu uma mudança nas expectativas. Aliás, os analistas de mercado de vários bancos fizeram comentários durante o dia que estavam aguardando justamente uma postura, digamos, mais proativa do presidente da República em relação à defesa da Previdência, do que qualquer outro assunto que o presidente pudesse abordar. Essa foi a tônica do mercado durante todo o dia. Hoje, às 5 horas da tarde, isso aconteceu. E agora há pouco, inclusive, num vídeo transmitido ao vivo pelo Facebook, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer citações em defesa da reforma da Previdência. Bom, vamos seguir aqui. Daqui a pouco eu mostro esses trechos todos. Ele fez menção hoje, durante a manhã também, num evento de comemoração dos fuzileiros navais no Rio de Janeiro. Mas o dólar comercial encerrou com uma alta importante hoje, 1,27%,
bateu nos 3,90 durante o dia, fechou a 3,88. E aqui tem muito de uma decisão hoje do Banco Central Europeu que reduziu a expectativa de crescimento da região do euro. Obviamente isso não é novidade, porque ontem a gente fez menção sobre isso, inclusive. Nós tínhamos vários índices, várias entidades no mundo fazendo revisão de crescimento, mas agora nós tivemos exatamente essa decisão do Banco Central de rever o crescimento da zona do euro, que fez com que o dólar ganhasse peso, importância e valor no mundo inteiro. Não foi diferente no Brasil. Essa alta poderia ter sido melhor localmente se nós tivéssemos durante o dia, às 5 horas da tarde, o mercado de dólar se fecha, ou seja, aí que veio a declaração do presidente da República em relação à defesa da reforma da Previdência. Se nós tivéssemos isso, por exemplo, ontem, ou antes de ontem era feriado, mas se nós tivéssemos esse protagonismo maior do presidente antes, talvez essa alta tivesse sido menor. Ou seja, uma notícia positiva de que o governo vai intensificar seus esforços na aprovação de uma reforma da Previdência seguraria a cotação do dólar, embora aqui tenha uma pressão estrangeira muito forte. Vamos seguir para a gente falar um pouco mais. Daqui a pouco eu falo sobre a evolução de ganhos. Esse aqui é do Ibovespa, do Índice de Sustentabilidade. Mas fato é que nós temos hoje, amanhã, aqui na Bolsa, nós vamos ter o Ring the Bell for Gender Equality, ou seja, é um toque de campainha global em várias bolsas pelo mundo, justamente em prol de melhorar a igualdade de gêneros em cargos de chefia, sobretudo em comando de empresas pelo mundo. O Brasil faz parte dessa iniciativa. O ano passado nós falamos disso, o ano retrasado também aqui no cenário econômico. Amanhã, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, mas um estudo mostra claramente que nós temos ainda muito por avançar. A Vanessa Casalino tem informações sobre o estudo sobre essa questão do gênero no mercado de trabalho. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite a você, boa noite a todos. É um estudo da OIT que mostra que a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho praticamente se manteve a mesma em quase 30 anos. No ano passado, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a chance de uma mulher encontrar trabalho era 26% menor que a de um homem. Na comparação com 1991, a probabilidade até aumentou, mas sabe quanto? 1,9%. E com isso, claro, a participação das mulheres no mercado de trabalho continua menor que a dos homens e as diferenças salariais entre os dois chegam a 53%. A desigualdade é ainda mais perversa com as mães. As que têm filhos menores que 6 anos são as que enfrentam mais dificuldades. O que, segundo a OIT, já ganhou até nome. Penalização da maternidade segue a mulher por grande parte da vida profissional, diminuindo as possibilidades de ocupação em postos de liderança. Em números, apenas 25% dos cargos de gerentes com filhos menores de 6 anos são ocupados por mulheres. Uma proporção que aumenta para 31% quando não há filhos pequenos. A rentabilidade da educação obtida pelas mulheres em relação ao emprego também é um problema, segundo a OIT. Em todo o mundo, mais de 40% das mulheres com título universitário não trabalham. Entre os homens, esse número é pouco superior a 17%. É que, além da maternidade e do trabalho doméstico, as mulheres assumem também os cuidados de dependentes por velhice, doença e incapacidade. Para a OIT, para que tudo isso melhore, é preciso que a lei mude. A organização defende um conjunto de normas específicas capazes de garantir a igualdade de tratamento, de oportunidades e também de resultados entre homens e mulheres. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Eu falei sobre este assunto, inclusive do evento de amanhã aqui na Bolsa, promovendo justamente a igualdade de gêneros entre mulheres e homens no mercado de trabalho, com a Sônia Favaretto, que é diretora de sustentabilidade aqui da B3. Acompanhe a entrevista. Sônia, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Seja bem-vinda uma vez mais. Amanhã tem o Ring the Bell, né? Temos o Ring the Bell amanhã. Dia 8 de março, sempre no dia 8 de março. É um toque de campainha global, podemos chamar assim. Exatamente, exatamente. E a questão da igualdade de oportunidade, eu vou usar essa expressão oportunidade porque para mim ela é mais importante do que a igualdade, porque eu preciso mexer na oportunidade. Não raro a gente fala sobre igualdade entre as pessoas, mas se as pessoas são diferentes, elas têm necessidades diferentes. Quando eu dou igualdade de acesso, e aí, claro, eu trabalho cada grupo de uma maneira diferente, eu começo aí sim promover justiça. Mas eu tenho ainda problemas sérios. A gente mostrou agora há pouco uma reportagem em que tem justamente um avanço foi muito pequeno nas últimas décadas em relação à igualdade de gênero em cargos de comando nas empresas, no mercado de trabalho como um todo.
O que está segurando um avanço em algo que todo mundo já percebeu, pelo menos boa parte das pessoas já percebeu que é necessário ter várias pessoas sob vários pontos de vista pensando o negócio em si? Então, Piotr, eu acho que assim, a gente chega num momento propício do debate para este avanço, na minha opinião. Né? O que acontece? Qual a diferença do que vinha acontecendo? O tema sempre esteve mais ou menos em voga. É importante dar oportunidade, é importante a mulher estar em cargos de gestão e tal. Só que eu acho que agora existe uma convergência de atores falando a esse respeito, as empresas, os reguladores, a sociedade civil. Então, na nossa opinião, na minha opinião, é um tema que encontrou o seu lugar. Né? Então, hoje, dificilmente você vai numa roda que está debatendo esse tipo de temática que não se fale da igualdade de gênero e da importância de ter oportunidade de mulheres em conselhos, mulheres em alta direção. Então, eu prefiro olhar não o que está segurando, mas entender que o momento chegou. Agora, eu acho que assim, não há como a gente não avançar, na minha opinião. O que a gente vai ter que entender é a velocidade desse avanço. Porque a temática está colocada, a importância da temática, e aí eu acho que é talvez o pulo do gato, a importância da temática para o business está colocada. Então, isso não é uma boa ação que eu tenho que fazer para dar uma oportunidade para a mulher, porque, veja bem, a gente tem muitos homens no meio empresarial. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que é um diferencial competitivo, que a visão feminina num cargo de gestão, numa tomada de decisão, num conselho de administração, faz a diferença no impacto do business dessa companhia. Ou seja, dá retorno financeiro. Dá retorno financeiro. Às vezes as coisas óbvias são as que passam mais despercebidas, né? Por que é óbvio? Porque a sociedade, o mercado consumidor não é feito só de homens. É feito de mulheres também. E as mulheres tomam a decisão do consumo, as mulheres tomam a decisão de investimento. Né? Então, como assim eu tenho uma estratégia empresarial apenas do ponto de vista masculino? E aí eu estou falando muito mais de abordagem, de comportamento, de forma de olhar. O jeito que eu tomo uma decisão e que você toma uma decisão são diferentes, nenhum é melhor do que o outro. E às vezes eles são complementares, mas eles são diferentes, por essência. Mas a empresa que quer vender para nós dois quer vender. Quer vender. Então é bom levar em conta a minha e a sua opinião, claro. Exatamente, você tem que pôr essas duas visões. Então eu acho que hoje a gente chega numa qualidade do debate que vai no business. E aí a gente muda todo o rumo dessa conversa. Você sabe que eu sou um fã do Easy. Daqui a pouco, inclusive, eu vou mostrar o gráfico do Easy, o Índice de Sustentabilidade e também, obviamente, o Ibovespa, para a gente mostrar claramente o quanto empresas que estão preocupadas com sustentabilidade no mais amplo sentido do termo, elas valorizam mais aqui na Bolsa. Mas, dia desse, eu fui explicar para um sujeito o que era exatamente, a conversa nos levou ao Easy e eu fui dizer exatamente o seguinte, falei, olha, não dá para pensar reto num mundo sinuoso. E não fui compreendido de primeiro momento. Eu falei assim, vamos lá, quantas pessoas tomam decisão hoje dentro de uma mesma família e quantas pessoas tomavam decisão há 20 ou 30 anos? Bom, hoje o número é maior. Talvez uma família de 4 pessoas, as 4 deem opiniões e opiniões relevantes com o poder de ter supremacia sobre as outras. Eu falei, bom, é exatamente isso. Se a empresa continua vendendo ou pensando no seu negócio somente com uma cabeça que ele acha que vai ser a tomadora de decisão, ela vai perder negócio. É exatamente isso que você fala de ter retorno. Eu tenho que pensar em todo mundo que decide hoje a compra. Porque a empresa está interessada em vender, é simples. É isso aí. E aí é simples, e como que a gente faz isso acontecer na prática, né? Porque quando você faz esse diagnóstico, você entende que isso tem que acontecer, tem que ter alguma ação intencional para que isso aconteça. Porque o modus operandi de colocação de homens, colocação de pessoas em conselho, colocação de pessoas em cargo, a oferta masculina é maior, porque a história é essa. Não é porque alguém é mau ou é bom, a história é essa. Então você tem mais candidatos homens a determinados tipos de cargo. Então essa é a qualidade da discussão atual que vai no que você falou no início, a oportunidade. Então a gente precisa ser intencional em algumas questões para abrir essas oportunidades, porque as mulheres capacitadas existem. Né? Então, como é que a gente faz essas duas pontas se encontrarem? Vamos entrar num tema que é muito delicado na história recente desse país. O que eu vejo? Eu vejo de forma como estabelecer cota para mulheres dentro de conselhos ou de cargos de chefia da empresa, ou eu simplesmente olho aquilo como uma estratégia de negócio? Porque quando se estabelece uma discussão sobre cotas, eu tenho normalmente um passivo de discussão. Tem gente que é rigorosamente contra por uma questão de meritocracia. Se eu vou ter 10 homens competentes, por que eu vou contratar uma mulher? Ou 10 homens em tese mais competentes dentro
dentro daquele processo do RH da empresa, vamos lá, de seleção de pessoal. Como é que eu começo a mexer nisso especificamente? Como é que eu trago essa mulher para um cargo de comando porque é bom para o negócio? A questão da estratégia é que vai pesar? A questão da estratégia, eu acho que tem uma questão assim, primeiro do valor que se dá a essa agenda desde o primeiro nível da organização. Quer dizer, esta é uma temática que de fato é relevante? O meu conselho entende assim, o meu CEO entende assim, entende? Ok, então como que a gente vai construir essa agenda? Sem entrar na discussão, eu acho que você colocou muito bem, de cota, não cota, eu acho que essa é uma discussão colateral aqui, importante, mas eu prefiro olhar, e a B3, a gente prefere olhar do ponto de vista da promoção dessa temática, da indução do mercado nesta linha. Você falou do EASY. O EASY, a gente tem a igualdade de gênero colocada ali, uma pergunta muito bem pontuada ali. Então, a gente sinaliza por meio do índice de sustentabilidade empresarial que cada vez mais investidores estão comprando e estão investindo nessas empresas, que essa é uma agenda que a gente valoriza. Então, existe uma questão da indução do mercado. Então, sim, eu acho que tem que estar na estratégia, isso tem que ser uma variável de valor. Quer dizer, eu entendo que isso tem que entrar na estratégia do meu negócio, do meu business. E aí, como é que eu vou fazer isso fazendo sentido para a minha companhia? Porque uma empresa é diferente da outra. O que funciona na B3 não vai funcionar numa outra empresa. Então, tem que ter um entendimento do contexto para você entender para que caminho você vai. E eu acho que essa questão do fomento do mercado, aí voltando a falar do papel que a B3 tem e por que um Ring the Bell, por exemplo, e ele é fundamental. Quer dizer, o fomento, o engajamento, a conscientização, debates como o que a gente está fazendo aqui hoje, absolutamente relevantes. Então, acho que passa essa discussão do como fazer, se a gente determina quantidade de vagas, não determina, eu acho que ela é uma consequência da sua companhia e da sua estratégia. O que fizer sentido para a sua companhia, vai fazer sentido. Você fez menção agora há pouco de um dado extremamente importante, que tem mais gente decidindo hoje dentro das famílias brasileiras, nós estamos falando do público consumidor, mas o caso das mulheres, esse número tem sido crescente. Mais vezes, cada vez mais, as mulheres decidem se compra o modelo do carro YZ, se a casa vai ser nesse ou naquele bairro, desse ou daquele tamanho, ou seja. Mas aí eu entro num outro critério. Você acha que, do ponto de vista de se mudar o perfil de uma empresa num país que ainda vive de solavancos econômicos, isso nos atrasa em relação a países mais estáveis, onde, digamos, a decisão é tomada no mar de Almirante, ou seja, numa calmaria, e aqui nunca é na calmaria, porque a gente ainda está vivendo de instabilidades? Eu acho que tem um impacto, e aí não só para a questão de gênero, né? A gente discute isso muito em sustentabilidade, quer dizer, quando você compara, por exemplo, o mercado europeu, que já tem uma série de questões resolvidas, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, quer dizer, é mais simples você tratar algumas temáticas do que quando você tem que resolver outras coisas. Exemplo, muito concreto, a gente fala de privilegiar produtos que tenham, não tóxicos ou que usem material reciclado. Em algumas medidas, eles ainda são produtos que têm um valor financeiro maior. E aí, como é que você opta por aquilo se você tem que fechar a conta no fim do mês com as questões básicas que você tem do seu orçamento doméstico? Então, não é nem que você não queira consumir esse tipo de produto mais sustentável, digamos, mas é porque você tem uma necessidade básica anterior para resolver, que em alguns outros países isso já é uma questão superada ou pelo menos muito bem resolvida. Então, sim, eu acho que a gente tem um contexto de país que a gente tem que entender para poder também ver como trabalhar melhor essa temática dentro da nossa realidade e dos nossos desafios. Para não